Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 14 de novembro, entrada aí no feriado. Ibovespa não entrou muito bem no feriado, com queda de 2,1%, ainda está dentro do leilão de fechamento, próximo aqui de encerrar o leilão. Então o Ibov uma queda intensa, conseguiu até superar a máxima do pregão anterior, mas não deu sequência, reverteu completamente para baixo, terminando aqui o dia já muito próximo da região de suporte já mencionada em outras videoanálises, na faixa de 70 mil a 69 mil pontos. A chegada nessa região aumenta-se a chance de ter alguma entrada de pressão compradora, enfim, de ter algum movimento de correção dessa atual tendência de baixa do índice Bovespa. Seguindo aqui nos futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, em qualquer momento da videoanálise você pode fazer isso, e aproveite também para se inscrever no canal aí no YouTube gratuitamente e receber as notificações das novas videoanálises e também vídeos de aprendizado. Futuros, mini índice gráfico de 60 minutos. Como eu disse em relação ao Ibov, a gente tinha terminado o mini índice ontem desse jeito aqui, se tivesse sustentado aqui, até ameaçou se sustentar, mas não conseguiu aqui gerar a continuidade da movimentação para cima e reverteu completamente, até um movimento que seria, diria, menos provável no primeiro momento, e depois desse forte candle fechando acima de tudo isso aqui. Reverteu completamente para baixo. Agora essa região aqui na faixa 72.200 tende a funcionar como resistência, ou seja, um movimento de subida, gera a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora após gerar topo desde essa região de 72.100 até uma região ali da faixa de 72.360. Mas o fato é que ficou esticado mais para baixo no intraday, abrindo ainda em queda. Sinalização de fundo no G60 me chamaria mais atenção para planejar a operação na ponta compradora, tentando pegar uma parte aí de um movimento de subida no gráfico intraday, usando um fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade. No dólar que abriu em queda, abriu com gap de baixa, reverteu completamente para cima, terminando aqui ainda dentro do seu movimento de alta no gráfico diário, a favor de uma tendência de alta ainda pelo gráfico diário. A gente já tinha colocado até o gráfico aqui de 2 dias, para dar uma limpada um pouco mais numa bagunça que tinha feito aqui nessa região, que basicamente foi uma correção, e está dentro de um cenário mais positivo aqui pelo gráfico diário, uma tendência de alta, e principalmente aqui com esse bom fechamento acima de uma região aqui de resistência. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, olhando para o próximo pregão de quinta-feira, visto feriado desta quarta-feira, a gente também tem um movimento mais prolongado para cima, movimentação se abrir subindo e gerar sinalização de topo, abre a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na venda e ficando atento para uma região aqui de suporte, uma região de antiga resistência na faixa dos 3.308. Junto com esse patamar aqui de 3.311. Então essa região aqui seria o principal patamar de um suporte para o dólar, ou seja, se abre caindo e vem aqui para essa região, gera sinalização de fundo G60, também voltaria a apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora pelo intraday. Seguindo o PTR4, queda intensa nesse momento aqui, com queda de 7,39%, ainda não saiu do leilão de fechamento. O ativo fechou os gaps que tinha aqui em aberto e fechou para baixo. Nesse aqui está respeitando um pouco mais, um gap em R$ 15,40, abaixo disso o suporte em torno de 15,15 até R$ 15,06. Então a ação realmente confirmou seu movimento de baixo no gráfico semanal, não conseguiu gerar fundo aqui nessa região e inclusive passando batido pelos suportes que eu até tinha citado na última videoanálise, ou seja, não conseguiu gerar sinalização de alta pelo intraday nessas regiões que eu estou demonstrando aqui nessa análise. Então, essa queda forte traz uma expectativa de ter algo mais para baixo, mesmo que a gente tenha aqui algum pregão para cima a partir de quinta-feira. A expectativa seria ainda de ter algo mais para baixo, de poder vir a testar uma região de suporte na faixa dos 15,06 a R$ 15, número redondo para PTR4. Na sequência, Vale 3 no pregão de hoje, queda de 2,69%, abortou completamente a formação de um fundo ascendente, que já tinha mencionado, ainda não me chamava tanto atenção, tanto que eu falei pelo G60, me chamaria um pouco mais atenção para se buscar algum tipo de compra num pivô de alta, visto toda essa formação aqui, toda essa forma de subida da Vale. Ela terminou anulando
essa formação de fundo. Vários ativos fizeram isso. BBAS3 tentou sinalizar fundo no gráfico diário, superar a máxima do pregão anterior, reverteu completamente para baixo. Até um ativo que eu passei na compra, que está aqui, eu vou comentar mais adiante, BBAS3 fez algo no mesmo sentido, sinalizou fundo no gráfico diário e depois reverteu para baixo. Então o mercado como um todo com um cenário mais baixista nesse momento. A Vale, com isso, ela gera uma sinalização de topo no gráfico semanal e provavelmente para uma perda aqui de suporte na faixa dos R$ 31,84 e fechamento desse gap em R$ 31,49. Ou seja, se esse ativo abre subindo a partir aí de quinta-feira, gera sinalização de topo descendente no gráfico ali de 60 minutos, fica mais para se atuar na ponta vendedora através de uma tendência de baixo no gráfico intraday e com essa expectativa de vir a buscar uma faixa de suporte mais abaixo aí no ativo aqui no gráfico diário. Os Minas no pregão de hoje em golfo de baixa, é um ativo que já tinha até mencionado a possibilidade de se trabalhar mais na ponta vendedora de swing trade, era uma das alternativas, perdeu forte a mínima do pregão anterior, um forte engolfo de baixa nesse pregão, expectativa de poder até gerar pivô de baixa, testando aqui esse suporte, ou seja, perdendo 7,80 seria a formação de um pivô de baixa a favor de uma tendência de baixa atual nesse papel. E abaixo desse suporte em 7,80, o próximo suporte na USIN 5, na casa dos 7,58, queda de hoje 7,48% em USIN Minas, então expectativa mais baixista nesse momento, acabou de sair do leilão de fechamento com queda de 7,59%, ou seja, a queda final foi essa aí para USIN 5. Então um cenário mais negativo também para a ação, que pode se estender mais em relação a toda uma correção desse forte movimento de subida na ação. Sambi 11, formação de pivô de baixo, o ativo tentou gerar aqui uma recuperação, mas não ganhou muita força para cima, gera um pivô de baixo, um forte candle ali fechando abaixo de um nível de suporte, ou seja, faz um movimento forte para baixo, tenta aqui de forma bagunçada subir, não consegue, gera um pivô de baixo, expectativa de poder vir mais abaixo, está dentro do movimento de baixo no gráfico semanal. O principal suporte da Sambi 11 pelo gráfico semanal está localizado na faixa dos 27,56 até a casa dos R$ 27,00, número redondo, seria essa zona de suporte aqui do gráfico diário, ou seja, essa região aqui até uma região mais abaixo pelo gráfico diário, que é olhando um pouco mais pelo gráfico semanal, fica mais limpo ali a questão do fundo ascendente no gráfico semanal. Lembrando que esse papel, perdendo os 27,03, anula a tendência de alta do gráfico semanal. Então, no contexto geral, nós temos vários ativos que estão dentro de uma tendência de baixa no gráfico diário, mas pelo gráfico semanal a tendência ainda é de alta, só que dentro de um movimento de baixa, corrigindo o movimento de alta anterior. CL3, ativo que gerou aqui um candle de indefinição, novamente, mais um candle de indefinição, 0,18%, dentro do que eu já venho comentando, se estendesse mais esse movimento para baixo, mais interessante, mas mesmo assim ainda tem um risco um pouco maior na operação, ou seja, ativos estão proporcionando aí fundo ascendente, mas não estão conseguindo dar sequência. De qualquer forma, uma das alternativas a partir de quinta-feira seria a busca aqui de uma entrada, se ela conseguisse romper a casa dos R$ 23,03, na expectativa de pegar um novo movimento de subida, ou seja, a sustentação do preço em cima dessa zona de suporte que eu já citei até na última videoanálise. Enfim, seria essa a alternativa de buscar uma entrada aí de swing trade na ponta compradora a partir do próximo pregão que eu vejo em cima de CL3. BBSE3, que eu tinha comentado, recomendação de compra na superação da máxima do pregão anterior com stop abaixo dessa mínima aqui. Então essa entrada foi executada, chegou até se desenhar bem na primeira hora de pregão, ela fechou bem a primeira hora de pregão, superou a máxima da primeira hora de pregão, começou até evoluir, mas depois disso o mercado reverteu completamente para baixo e perdeu todos os suportes. Não conseguia achar um ponto que, tecnicamente falando, seria coerente em termos de antecipação de stop, ou seja, encurtar um pouco mais o stop, apesar de já ter entrado com capital um pouco menor. Mas o ativo, enfim, acionou o stop dessa posição e isso proporcionou uma perda de 1,53% na operação e ocasionando uma redução do capital total de 0,23%, dentro do que eu falei, com um capital um pouco menor, 15% em cima dessa operação. Então esse foi o resultado aí da BBSE3. Para o próximo pregão, ficaremos atentos aí em cima de CL3 e outros ativos aí que se demonstrarem com mais força, principalmente a partir de uma primeira hora de pregão, mas de maneira geral o cenário mais arriscado para operações de compra, principalmente de swing trade, tentando ficar mais dias posicionado. É isso, amigos, um grande abraço, um excelente feriado, obrigado mais uma vez por sua atenção, dê um like aí na videoanálise, até a quinta-feira.